Graça e paz, irmãos. Nós queremos... Desculpa, que eu tô... Sabe, uma coisa eu ainda não consegui controlar, apesar de 68 anos, mas sempre que eu assumo o púlpito eu tenho uma responsabilidade acima daquela que eu sou capaz, porque na verdade eu não tenho nenhuma capacidade. O tempo que passamos é por causa da misericórdia e da bondade do Senhor. Eu quero falar um pouco hoje sobre a igreja. Hebreus capítulo 10 e o verso 25. Gostaria que todos fizessem essa leitura conosco. Hebreus 10, 25. Vamos lá, todos nós? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais que vedes que vai se aproximando aquele dia. Que dia que está se aproximando? Para onde nós estamos indo? Nós estamos numa regressão. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós estamos no caminho de volta à casa que nunca deveríamos ter saído. Mas eu para conseguir afinar um pouquinho a garganta, eu também gosto de cantar. E é exatamente pensando nessa terra que nós vamos. Deixa eu falar. Ele já está acostumado. Uma terra além do rio que chamamos doce eterna, e somente alcançaremos pela fé uma onde entrar havemos neste lar de bens supremos, quando o Salvador chamar a ti e a mim. Nunca mais pecado e mágoa nessa terra do futuro, quando o Rei disser o Espírito livre ser, nunca mais angustiados com os remidos, com os amados, quando o Salvador chamar a ti e a mim. Quando os dias se findarem e na morte adormecermos, quando o Rei disser o Espírito livre ser, nunca mais angustiado com os amigos, com os amados, quando o Salvador chamar a ti e a mim. Campainhas estão a tocar, Santo
anjos a cantar. É a glória, aleluia, em resplendor. Nesta terra, além do rio que chamamos doce eterna, quando o Salvador chamar a ti e a mim. Curve a sua cabeça agora. Coloque diante do Senhor a sua família. Não ore por outra coisa. Não pense agora em outra coisa. Coloque diante do Senhor agora a sua família. Porque a igreja é uma família maior. É a família espiritual. Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome e Te agradecemos, ó Deus, pela família que o Senhor nos concede. A família espiritual, mas a nossa família particular, consanguínea. O Senhor conhece o desejo, a necessidade e os objetivos de cada um dos Teus servos que nesse momento estão colocando diante do Senhor a vida das suas famílias. Que o Senhor abençoe, supra as necessidades e abençoe, ó Deus, a que estas famílias sejam a família de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Nunca devemos deixar, em hipótese alguma, de nos congregarmos. São muitas as ofertas que o mundo oferece para que abandonemos a casa do Senhor. Compromissos, estudos, família, as reuniões de fim de semana, que muitos só têm esses dias para encontrar a sua família. Mas o salmista nos diz: alegrei-me, Salmo 84 e o verso 10, alegrei-me quando me disseram, vamos recitá-lo? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu faço uma pergunta: você vem com alegria para a casa do Senhor? Pense nisso. Se não viermos com alegria, precisamos pensar. Alguma coisa está faltando em nós. Tem aquele que diz, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Se conhecemos a Jesus, nós temos alegria no seu serviço, na sua causa. Não abandonando a congregação. E eu quero pensar, os irmãos não pensem, eu não vou avançar, não. Eu vou me ater ao tempo que me resta. Mas pense quantas coisas nós temos que nos impede muitas vezes de termos comunhão uns com os outros. Já pensou nisso? Geralmente nos fins de semana, você trabalha a semana inteira, marcando ponto, e ali você não pode faltar, porque se você faltar no fim do mês, você vai ter um desconto naquilo que é o seu objetivo. Por que nós trabalhamos? Para o nosso sustento, para receber o salário a que fizemos jus. E se você faltar, sem uma justificação, ou justificativa, como queiram, você vai ter descontos e talvez uma repreensão, e muitos até perdem o emprego. Mas nós não damos esta mesma importância para comparecermos à casa do Senhor. Ou damos? Eu acho que, na verdade, nós usamos apenas como uma recreação. Mas vir à casa de Deus
é muito mais do que encontrar com os irmãos. É adorar a Deus, reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador e saber que dele vem a nossa provisão e que nós estamos caminhando para uma terra além do rio. Nós estamos caminhando para um lugar onde Jesus foi preparar para nós. Não é assim que ele diz em João 14? Eu vou preparar-vos lugar e quando eu for e voltar, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E ali, somente ali, nós estaremos livres de aflições. Só ali nós estaremos isentos de ter problemas que temos que administrar no seio da família. Eu costumo dizer, há alguns anos eu venho falando isso, não existe no mundo nada melhor do que a família, mas eu desconheço onde se tenha maiores problemas do que na família. Sabe por quê? Porque o que afeta a família, afeta também a nós diretamente. Por esta razão, o pecado que afetou a imagem e semelhança de Deus, que somos nós, que foi o pecado que nos afastou e trouxe o problema para aqueles que viviam em harmonia. Primeiro casal, Deus criou a família, preparou o jardim, criou a família, e ali eles viviam em harmonia. Mas veio a dúvida, veio o inimigo, colocou a dúvida no coração, e daí em diante a família passou a ter problemas. Até o primeiro fratricida aconteceu na família, Caim e Abel. E assim nós vemos que a humanidade cada dia mais vem se degenerando, e não é difícil. Hoje os tempos modernos oferecem tantas atrações para que o reino de Deus seja colocado no segundo plano, para que a igreja de Deus não tenha a atenção que deveria ter e o desejo de servir. O que fazemos aqui? Eu vou citar uma coisa que devo já ter citado aqui de outras vezes. Quando uma igreja nos Estados Unidos, o pastor mandou fazer um letreiro e colocou na frente da igreja: se você não tem problema, não entre aqui, você vai tê-los. Mas se você tem problemas, entre, porque juntos nós vamos ajudar a resolvê-los. A igreja, a casa de Deus, é o lugar onde nós nos fortalecemos como família do Senhor, onde compartilhamos. Não temos nossa reunião de oração às quartas-feiras, que tem sido tão delegada. Eu estou falando para cá, né, pastor? Tem sido. Lembram-se que o pastor está dizendo, os irmãos têm algum motivo de oração? Não é? Para que esses motivos de oração? Para que nos alimentamos? Para fortalecer o nosso físico, sem nos alimentarmos? Mas como está o nosso espírito? É na igreja, é na comunhão, é junto aos irmãos, sentindo as necessidades uns dos outros, que nós nos fortalecemos espiritualmente. Às vezes, eu tenho um problema e eu acho que ele é maior do que todos. Sim, porque esta é uma regra do ser humano. O problema nosso é sempre maior do que os outros. Mas quando a gente coloca diante dos outros e vê outros que pedem, a gente vai ver que o nosso não é nada em relação aos outros que apresentaram. E isso nos fortalece, estreita o nosso relacionamento, faz-nos sentir verdadeiramente irmãos. Jesus disse que nós devemos orar, buscando a sua vontade. Lá no capítulo 6 de Mateus, quando os discípulos pediram para ensinar a orar, ele diz, vós orareis assim:
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Aqui nós nos reunimos na igreja, se não abandonarmos, nós vamos sentir qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Não é para a vida do irmão, mas é para a minha vida. Quando eu não respondo mal a alguém, eu estou me fortalecendo e me preparando para o que diz Romanos 12, a ninguém torneis mal por mal. Porque quando nós recebemos uma ofensa, se pudermos, nós retribuímos com uma maior ainda para não ficarmos por baixo. O ser humano não gosta de ficar por baixo, gosta sempre de ter a razão. Vem a tréplica, vem a réplica e daí o desacerto. Então, para que isso não aconteça, a comunhão, a convivência, entender. E também vimos a igreja para aprender a perdoar, porque Jesus na oração modelo diz, perdoa-nos, de que modo? E às vezes é por isso que nós não temos essa recíproca, porque muitas das vezes o nosso perdão não é verdadeiro. A irmã Jadeci, que ela está com o Geltro lá no médico hoje, mas ela postou aí no grupo a história daquele menino de rua que estava catando latinhas, com os irmãos leram aquela lá? Eu já ouvi essa lição há muitos anos atrás. Qual é a lição? E é bom para os irmãos que não têm. Menino chegou lá com as suas moedinhas, contando, foi numa sorveteria e disse, moça, quanto é que custa o sorvete? Ela disse, R$3. Ele contou, tinha R$3. Ele disse, e o picolé, quanto é que custa? Disse, o picolé é R$2. Ele disse, então me dá um picolé. A moça deu o picolé, eu estou resumindo, deu o picolé, ele foi lá, supôs o picolé e sentou-se, pagou, foi no caixa, pagou e foi embora. A moça tinha se desgastado com ele, quando ele começou a perguntar o preço disso, o preço daquilo, e ela ficou desgastando, você está me fazendo perder tempo de atender os fregueses. E aí, quando o menino foi embora, juntou o seu saquinho de latinhas, a moça foi limpar a mesa, chegou lá, tinha um bilhetinho. Ele tinha deixado R$1 de gorjeta para ela e disse, espero que esse R$1 ajude a você, eu só tomei o picolé, porque o sorvete era 3, não dava para deixar uma ofertazinha para você que trabalha o dia todo aí em pé. E Deus ajude, abençoe você, que você possa usar esse R$1. Não tem ninguém pobre que não possa dar, nem tão rico que não precise receber. Eu tenho necessidades, a minha necessidade não é a de vocês, talvez não seja, pode ser semelhante, mas aqui podemos nos ajudar na casa de Deus, e como diz a palavra do Senhor, um ao outro ajudou, o quê? Como foi mesmo que ele disse? Esforça-te, você também não pode ficar inerte, você não pode deixar a sua parte para os outros fazer, aquilo que é seu, você faz parte. Nós vemos hoje muitos modismos, muitas atrações que as pessoas usam. E se nós formos selecionar o lugar onde vamos e que nos satisfaça plenamente, não vamos ficar em nenhum lugar, talvez até nem no céu, porque não estamos nos preparando aqui para ir para lá. E não estamos acreditando se realmente aquilo que a Bíblia fala vai acontecer. A igreja é do Senhor. E se nós somos do Senhor, nós somos a sua igreja. Jesus perguntou aos seus discípulos, fez uma enquete. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Várias ideias surgiram. Elias, Moisés, alguns profetas, etc. E cada um tinha uma ideia. Aí ele volta-se para os seus discípulos e diz, e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro tomou a palavra e disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E que Jesus respondeu? Eu também, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Ele disse que elas não prevalecerão, isso é, não vencerão, mas vai investir, tá?
Não pense que a vida cristã é fácil. Quem achar que a vida cristã é fácil é porque não está vivendo-a. A vida cristã é difícil. Porque o inimigo, as portas do inferno, vão bater, mas não vão prevalecer. Porque maior é o dono, é o Senhor, é aquele que nos salvou, do que aquele que nos persegue. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, foram as palavras de Cristo. Você está satisfeito na apostasia, vivendo longe do convívio do Senhor? Você está contente com seu estado de visitante? Você faz parte do corpo de Cristo. Você não é um visitante. Visitante não tem compromisso. E você faz parte. Você não pode não ser o problema. Você pode não ser o causador do problema no seio da igreja do Senhor, mas você pode ser a solução para o problema que surge no seio da igreja do Senhor. Porque eu sou o problema. O apóstolo Paulo diz o seguinte: eu sou um homem miserável. Quero fazer bem? Não faço. Mas o mal que não quero, já fiz. Nós estamos nos aproximando de dias difíceis, como a palavra do Senhor nos afirma. Nós estamos numa jornada em que o inimigo está colocando muitos empecilhos. E nós temos que colocar o nosso alvo, colocar o nosso pensamento, os nossos objetivos no reino de Deus. Porque buscar, Salmo 1, buscar primeiro, para que as outras coisas sejam acrescentadas. Hoje nós estamos na filosofia do bem-estar, da relacionamentos, e viver a vida zen, como se não houvesse nenhum problema. Quando na verdade nós precisamos buscar o reino de Deus, aí sim Ele vai nos fortalecer para não deixarmos a nossa congregação, como é costume de muitos, fortalecer o nosso espírito e vencer as astutas ciladas do inimigo. Como disse Tiago, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Nas coisas que você parece muito mais agradável, é aquelas que o inimigo usa para você. Ele não vai oferecer para você aquilo que você não tem tendência para a aceitação. Ele vai lhe dar aquilo que o seu coração deseja. E aí é que está realmente o perigo. Você já vai para a igreja? Aí ele começa a enumerar para você: não, eu não vou, mas fulano vai, ciclano vai, beltrano vai. Você não é ciclano, você não é fulano, você é beltrano. O seu lugar fica vazio se você não estiver aqui. Não fica, pastor? Como você age com a sua família? A sua família é só divertimento? É só alegria? Porque tem muita gente também que, além de abandonar a congregação, a casa de Deus, também está abandonando a família, está abandonando os lares. Que coisa triste. E por nada. Sabe por quê? Porque foi deixando a roupa ficar suja e quando tentou lavar não deu mais jeito. As mulheres lá em casa, elas todo dia, se pudesse, botavam a roupa na máquina para lavar. Para que lavamos a roupa? Para estar em condições novamente. E a Bíblia diz que nós temos alguma coisa importante que nos faz estar mais próximos de Cristo, que é o seu sangue que nos purifica de todo o pecado. Por isso, irmãos, que Deus nos abençoe, para que nós possamos dizer, como disse o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esta é a casa, não as paredes, porque a igreja somos nós, aqui é o templo, mas esse foi o lugar separado por Deus, para que a família chamada Betel adore ao Senhor. Que Deus assim nos abençoe
e nos ajude a persistirmos, a vencer as nossas próprias lutas, porque a nossa maior luta é contra nós mesmos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a valorizar a casa do Senhor.